Fala pessoal, vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu sei que já tem um tempinho que a gente não lança vídeo para vocês aqui no canal, mas a gente vai retomar aí esses lançamentos, a gente vai fazendo os vídeos para vocês aí sobre o nosso curso de investimento. Na aula passada a gente falou sobre as ações, né? E essa aula de hoje a gente vai falar sobre a análise fundamentalista, que é exatamente como a gente vai conseguir escolher qual ação para compor a nossa carteira. Eu fiz algumas separações também, como é um tema um pouco extenso, a gente precisa fazer algumas separações, até para o vídeo não ficar, né, muito grande. Então, a primeira delas que a gente vai falar vai ser sobre demonstrativo de resultado do exercício, que é o chamado DRE. Então, vamos lá para o nosso vídeo, para as nossas explicações. O que é a análise fundamentalista? A análise fundamentalista busca identificar se uma ação está cara ou barata com base nos fundamentos da empresa, como lucro, endividamento, crescimento e eficiência. Então, a gente tenta se basear nos números da empresa, ou seja, através de algumas variáveis que a gente tem, que a gente vai falar mais para frente. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a DRE, né, que é o demonstrativo de resultado que a empresa ela tem, para a gente tentar evitar alguns erros. A gente não consegue ser assertivo ao ponto de conseguir ter precisão nos valores, em qual ativo, qual é o valor que eu vou pagar, essa ação vai cair ou ela vai subir. Isso a gente não consegue ter, a gente não consegue precisar. Mas a gente consegue evitar alguns erros. Então, se a gente fizer uma boa análise, a chance da gente ter um erro com uma ação, né, de uma ação entrar em uma recuperação judicial ou uma ação quebrar, né, decretar falência, a chance é muito pequena se a gente fizer uma boa análise e a gente vai explicar isso ao longo do nosso conteúdo, beleza? Obviamente que é diferente da análise técnica, talvez vocês já tenham visto, né, que são aqueles gráficos, né, os candles. No nosso slide de número 1, em todos os vídeos, vocês podem observar ali o que geralmente a gente imagina que é o mercado financeiro, né? As ações elas são baseadas naquele gráfico, e não é bem isso, né? Obviamente que se a gente conseguir juntar os dois, tanto a análise fundamentalista quanto a análise técnica, a gente vai ter como acertar um pouco mais e evitar alguns erros também, tá? Em relação a não só o ativo, mas o momento certo de você iniciar uma venda ou então você iniciar uma compra. Então, os dois eles compõem essa análise, tá? Então, a gente tem a análise fundamentalista e a gente tem a análise técnica que a gente vai falar mais para frente, tá? Então, a análise fundamentalista ela foca em entender a realidade financeira. O que a gente quer da empresa? A gente quer saber como que a saúde financeira da empresa ela tá? E a gente precisa conhecer algumas coisas. Então, o primeiro que a gente vai falar, obviamente, que vai ser a demonstração do resultado do exercício, ou seja, quando uma empresa ela passa por um determinado período, que pode ser trimestral, pode ser semestral, pode ser anual, que é geralmente onde eles fazem esse balanço e contabiliza ali dentro da demonstração de resultado, a gente consegue ter ideia daquilo que a empresa está ganhando, daquilo que a empresa está gastando, daquilo que a empresa está investindo. Então, eu consigo saber se essa empresa ela tem um endividamento que é um endividamento positivo, ou seja, ela está se endividando para comprar um maquinário, para atualizar as suas máquinas, para comprar mais matéria-prima. Eu consigo saber, por exemplo, se esse endividamento ele é negativo. Poxa, eu tenho um endividamento que está crescente. Todos os anos que eu olho ali o DRE da empresa, eu tenho um crescimento desse endividamento. A chance dessa empresa conseguir pagar essa dívida é muito baixa. Então eu consigo saber se essa empresa ela faz sentido estar dentro da minha carteira ou não através do DRE. Então, vamos lá para a gente ir explicando algumas informações que são as principais, né? A gente não vai falar sobre todas elas, claro, mas as principais a gente precisa entender. Então, a primeira delas é a receita bruta. O que é a receita bruta? Total vendido antes dos impostos, ou seja, tudo aquilo que você que entrou dentro do seu caixa. Então, se você depois a gente vai colocar um exemplo, né, fictício para vocês, que vai falar sobre a venda de camisas, né? Então,
Imagina que você vendeu uma camisa e essa camisa ela vale R$ 50. Todo o dinheiro que você obteve dessa venda, isso vai ser a sua receita. Isso não quer dizer que é o dinheiro que você vai colocar dentro do bolso, tá? Isso quer dizer que é exatamente o valor que você conseguiu vender todos os seus produtos que você teve. Ou então, se for uma prestadora de serviço, todo o dinheiro que você teve da prestação de serviço. Mas, obviamente, que você tem outros gastos que você precisa também reportar dentro dessa DRE. Então, para vocês entenderem, é todo o dinheiro que entra dentro do caixa, tá? Isso daí para a gente seria a nossa receita bruta. A gente tem a receita líquida. Receita líquida, né? A receita real após os descontos e impostos. Então, quando eu vendo um determinado produto, vai ter o incidente dos impostos. No nosso caso agora, né, como a gente está migrando para o IVA, por exemplo, né, o CBS e o IBS, mas antigamente, que vai ser o exemplo que a gente vai citar aqui, a gente tinha o ICMS, a gente tinha o ISS e a gente tinha o PIS e COFINS. Então, era onde deduzia o valor dos impostos em relação ao produto que a gente estava vendendo. Essas deduções vocês vão ver em linha, né, que o DRE ele vai descontando esses valores e vai tendo um resultado. Então, eu tive a minha receita, deduzi ali os meus impostos, eu tenho um resultado, né? Eu fiz ali a subtração do valor da receita bruta com os meus impostos, eu tenho um determinado resultado que para a gente é considerado como lucro bruto. Ele ainda não é aquele lucro que você vai tirar lá do caixa e vai colocar no bolso, tá? Então, é a receita líquida menos os custos diretos, matéria-prima, mercadoria. Então, eu vou ter ali o meu lucro bruto. Depois disso, eu tenho algumas despesas que são despesas operacionais. Nem toda empresa ela trabalha sozinha, ou seja, uma única pessoa, como se fosse um MEI, né? Existem outras pessoas que participam dentro do processo administrativo, comercial, logístico. Então, eu tenho outros gastos para manter a minha operação funcionando, para manter a minha empresa rodando. Depois disso, a gente tem o lucro operacional, é o lucro das atividades principais da empresa. E, por último, lá no final, depois que a gente faz toda essa dedução, a gente tem o lucro líquido, que é o que importa para a gente, aquilo que a gente está de olho ali, que é realmente o dinheiro que a gente vai colocar no bolso, tá bom? Eu coloquei aqui um exemplo, pedi aí para o nosso amigo ChatGPT para ele criar uma DRE fictícia, e vocês vão ver exatamente o que a gente está falando. É até um pouco intuitivo, mas é interessante a gente falar, porque algumas informações a gente pode interpretar de formas diferentes, tá? E a análise fundamentalista vai acontecer muito disso, né? Cada analista, cada pessoa vai ter um olhar diferente para aqueles números. Eles não são totalmente exatos ali. Às vezes você vai entender aquele imposto como um valor muito alto, às vezes você vai entender que pela circunstância que a empresa ela tá, aquele valor ele está baixo ou ele está, né, correto. Da mesma forma vai acontecer com a receita, com o lucro, né, e assim por diante. Então, na primeira linha, a gente tem ali a receita bruta de vendas. No exemplo, a gente tinha ali 2.000 camisas vendidas por R$ 50, a gente tem um valor total de R$ 100.000. Abatendo os impostos sobre a venda, como a gente falou, ICMS, o PIS e COFINS, a gente tinha o ISS também, mas colocando só esses dois, hoje a gente migrou para o IVA. Ele colocou uma base ali de 18%, tá? Isso não reflete a realidade, tá, gente? É só como finalidade didática, 18% da receita bruta, a gente tem 18 mil. Então, deduzindo os 100 mil dos 18, mais as devoluções e os descontos, né, que porventura vocês podem fazer. Às vezes você vai fazer um desconto promocional, as pessoas devolvem as camisas, principalmente se você fizer a venda através de um e-commerce, a pessoa não gostou da camisa, ela tem ali 7 dias para poder fazer essa devolução, então você também tem um custo com isso, tá? Depois disso a gente tem a receita líquida, né? Fazendo essas deduções, os 18 mil mais 2 mil, 20 mil, deduzindo de 100 mil, a gente vai ter 80 mil.
o que a gente chama de CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida, que é de 40 mil, os custos diretos dela, a gente vai ter o lucro bruto, tá? Vocês vão ver que quando a gente passar para o site de análise, algumas informações que a gente tem aqui, eles não vão conter lá, tá? Mas é importante a gente saber de todas essas informações para quando a gente estiver lá, a gente já ter uma boa base e saber de onde a gente está vendo esses números, o que, que é cada número desse, tá? Então, vamos para o próximo que ainda tem mais. Como a gente falou, a gente tem algumas despesas operacionais, sejam elas administrativa, comercial, despesa com aluguel. Os valores eles vão sendo deduzidos e a gente vai tendo alguns resultados. A gente tem o lucro operacional, fazendo a dedução ali de despesas financeiras, que a gente, né, praticamente todo mundo que trabalha com venda aí utiliza a maquininha de cartão. Acredito que seja a maior parte da venda, né, de produtos, principalmente, é através de maquininha de cartão, e a gente tem as taxas que essas maquininhas elas impõem, ainda que seja em débito, por exemplo, ou Pix através da própria maquininha, a gente também tem uma taxa dela, e aí ele colocou para a gente ali como R$ 2.000. Depois disso, a gente vai ter um resultado lucro antes de IR, imposto de renda, e o CSLL de R$ 21.000. Então, vocês vão ver que esse nome ele vai mudar um pouquinho também, a gente vai falar mais para frente, fazendo a dedução do imposto de renda pessoa jurídica e do CSLL, a gente vai ter lá no final o lucro líquido. Então, observa que às vezes a gente tem uma receita muito alta, uma receita de R$ 100.000, e o dinheiro que a gente vai colocar lá no bolso é de R$ 15.960. Muita gente às vezes não considera essas despesas e acaba não entendendo por que, que não está tendo lucro. Bem, pô, eu estou vendendo bem, eu estou conseguindo ter um resultado legal, está entrando bastante dinheiro no caixa, mas o dinheiro vai indo embora, você não percebe. Lá no final você teve um lucro baixo porque você não teve essa percepção de que você tem outros gastos. Além da compra do seu produto para vender, você tem outros gastos administrativos, você tem uma internet que você precisa pagar, uma conta de luz, uma conta de água, dependendo se você tem um espaço físico ou não. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter e a gente olha isso dentro da análise fundamentalista, beleza? Então, vamos lá. Para o site Status Invest, eu acho que eu já falei sobre ele com vocês lá em algum dos vídeos, né? Um dos primeiros vídeos lá. Mas, para quem não viu, esse site aqui é um site de análise, tá? É gratuito, ninguém precisa pagar, então você entra lá em www.statusinvest.com.br ou coloca no Google, né, Status Invest vai aparecer para vocês. Existem outros, tá? Outros sites que fazem a mesma coisa, mas como eu já utilizo ele há bastante tempo, acabei me familiarizando com ele, então para mim eu acho que fica um pouco mais fácil. Vocês podem usar também, que eu acho que fica bem simples, tá? Essa é a cara principal que a gente tem dele. A gente tem várias informações, né? Cotações de ações, de FIIs, fundos de investimento imobiliários, os BDRs, e assim por diante. Tesouro. Mas como a gente está aqui para fazer a análise de uma das ações, a gente escolhe uma das ações, então a gente poderia simplesmente vir aqui e escolher alguma dessas, ou, que é o que a gente vai fazer, eu vou colocar aqui na lupinha, e aí eu posso escolher a empresa que eu quero. Vou colocar aqui, ó, VEG. Poderia ter escolhido qualquer outra, tá, gente? Isso aqui também não é uma indicação, é só para a gente conseguir ter essa noção daquilo que a gente viu, né, da análise com o site, né? Aquilo que a gente vai ver dentro do site. Vocês vão ver que é muito próximo daquilo que vocês acabaram de ver, beleza? Existem várias informações, e aí depois a gente pode falar um pouco sobre cada item, cada coisa que a gente tem aqui, mas vamos focar dentro da análise fundamentalista na parte do DRE, porque aqui também, dentro da análise fundamentalista, existem outras informações que a gente vai falar nos vídeos seguintes, tá? Um dos principais a gente vai falar sobre os indicadores, que são esses números aqui que
né, quando a gente olha de primeira assim, fica tudo muito embolado, muito complexo. Depois vocês vão ver que não tem bicho de sete cabeças. Mas vamos lá para a gente passar para a parte do DRI. Então, descendo aqui, a gente vai vir aqui quase que no final, olha só. Vai aparecer para vocês aqui, ó. Isso daqui é para a gente conseguir ter uma base, tá, rápida do que a gente tem dentro da DRI. Aqui, basicamente, as informações que a gente tem são três. A gente tem receita líquida, custo e lucro líquido. Ponto. Então, eu já consigo avaliar ano a ano, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, se essa empresa ela deu lucro, se ela teve uma receita legal, se o custo dela está muito alto. Então, eu já consigo ter uma base, tá? Olhando graficamente, para saber se talvez ela passe nessa minha primeira peneira, que é uma coisa que a gente vai falar com vocês também. Quando a gente vai fazer a análise das ações, a gente escolhe algumas, aquelas que a gente se identifica, que a gente ouviu falar, que a gente viu em algum site, e a gente vai peneirando ela até chegar ao ponto de realmente analisar a empresa. Então seria interessante a gente passar essas ações em algumas peneiras, ou seja, a gente olhar alguns pontos para falar assim, ó, essa daqui eu acho que vale a pena dar uma olhadinha melhor. Ou então, não, essa daqui, poxa, tá dando prejuízo, a dívida muito alta, eu não vou nem olhar, né? Eu não quero nem saber. Então, seria para a gente essa primeira peneira. E depois, quando ela vai passando nas outras peneiras, naquilo que a gente vai vendo, a gente vai realmente analisar e avaliar o ativo, tá? Então, aqui seria um dos primeiros pontos que a gente poderia avaliar, tá? Saber se essa empresa está dando lucro, se ela tem uma receita legal, se ela tem um crescimento de receita. Se vocês olharem aqui, por exemplo, esse verdinho claro aqui, a gente vai aumentando ele ao longo dos anos. Então, isso também é interessante, porque a gente vê que a gente tem uma receita crescente. A mesma coisa acontece com o lucro, tá? Então, vamos lá. Aqui são os números que a gente tem, né? Do DRE, da DRE. Exatamente o que a gente tinha visto no slide passado, a gente tem aqui, ó, receita líquida, custo, lucro bruto, EBITDA, que é um nome que a gente não viu, tá? Mas basicamente aqui é o lucro que a gente tem antes da depreciação e da amortização. A gente tem a amortização e a depreciação, que vem depois, né, posterior a ela, e a gente tem o lucro, né? Ou seja, ali o resultado que a gente tem quando ele vem depois da amortização e da depreciação. Então, essas duas siglas elas vão aparecer para vocês e vocês já vão entender o que, que é. Poxa, aqui seria para mim o resultado ou lucro que eu tenho antes de ter amortização e depreciação. O que, que seria essa amortização e essa depreciação? Amortização e depreciação é quando a gente perde valor de um determinado bem. Então, para exemplificar para vocês, quando a gente compra um carro zero lá na concessionária, você tirou esse carro da concessionária, que valia 100 mil reais, esse carro já não vale mais 100 mil reais. Então, ele já está valendo ali, você tirou ele da porta da concessionária, ele já está valendo 70 mil reais, 80 mil reais. Ou seja, ele teve uma depreciação no seu valor simplesmente pelo fato de você utilizar o veículo. Isso vai acontecer ao longo dos anos. Isso não acontece só com o carro, né? Porque um exemplo que fica mais próximo. Isso vai acontecer com máquina, isso vai acontecer com estrutura, isso vai acontecer com o ambiente em si. Então, isso daí que seria para a gente a amortização e depreciação. Beleza? Só para vocês entenderem. A gente tem aqui resultado não operacional, resultado financeiro, os impostos, o lucro líquido, né, como eu falei para vocês, que é um dos itens que a gente mais olha, né, e que é interessante para a gente. E para colocar aqui para vocês também, a gente falou lá nas ações, a gente tem duas formas de ganho de capital com ações, que seria a rentabilidade, ou seja, comprar um ativo que esteja num valor mais barato, né? Um valor menor, em um futuro qualquer, que pode ser um dia depois, uma semana depois, um ano depois, 10 anos depois.
esse valor desse ativo ele esteja maior do que aquilo que você comprou, então você tem uma rentabilidade de acordo com o valor do ativo. E a gente consegue também ganhar dinheiro através dos dividendos ou juros sobre o capital próprio. E aí é aqui que entra, né? Os dividendos eles são pagos em cima do lucro da empresa. Então, se a empresa ela tem lucro, ela pode pagar dividendos para você. Mas se a empresa ela não tem lucro, os dividendos eles não vão acontecer. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem o lucro atribuído, ou seja, é como se fosse pago ao controlador, ou seja, quem está controlando a empresa. Não é o nosso caso, né, de um investidor pessoa física, e a gente tem o lucro atribuído a não controladores, que aí sim pode ser o nosso caso de pegar esse valor que a gente tem aqui de 360 milhões de reais e fazer essa distribuição entre os seus acionistas, que no caso, né, é a gente que está avaliando isso, tá? A gente tem algumas outras informações que eu vou deixar aqui e a gente vai falar depois sobre elas, mas o importante para a gente é entender um pouco sobre esses valores que a gente tem. A gente tem um custo muito alto, a gente tem uma quantidade de impostos também muito alta, a gente tem uma crescente de ano a ano. Isso daqui pode mudar, tá, gente? Então, na maioria das vezes a gente faz essa análise ano a ano, ou seja, nos últimos 12 meses. Então, ele pega o resultado do ano anterior e do ano atual. Esses resultados eles vão dando de forma trimestral. Então, eu também consigo mudar isso, tá? Eu consigo fazer essa mudança aqui, ó, perdão, anual, trimestral. Então, eu consigo fazer isso, ou então através dos trimestres. A empresa ela lança esse DRE para os seus acionistas também no próprio site da empresa. A gente vai entrar aqui para mostrar para vocês bem rapidinho, mas aqui é onde a gente consegue ter esse compilado, ou seja, todas as informações que a VEG ela libera, ela disponibiliza, o site de análise, geralmente ele pega todas essas informações, compila e coloca aqui para gente. Tem algumas informações que lá no site da VEG vão ter mais informações. Aqui a gente tem um compilado, né? Então seria uma junção dessas informações até para ficar mais prático. Então é mais fácil você fazer essa análise aqui do que você entrar no site, mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho para vocês entenderem. Então vamos colocar aqui, ó, VEG RI. Por que RI? O RI é o relacionamento com o investidor. Então a gente entra aqui, ó, todas as empresas que são listadas na bolsa, elas precisam ter um RI, tá? Então você consegue acessar de qualquer empresa. É só colocar o nome da empresa que você quer ver e colocar RI que vai aparecer para vocês ali, tá? Dentro desse sitezinho aqui do RI, ele vai aparecer para vocês aqui, ó, o último resultado. É o terceiro trimestre de 2025. Ainda não lançaram o quarto trimestre, né? Pelo menos não o que está aparecendo aqui para gente. Algumas informações que depois vocês podem olhar. Resultados e divulgações do terceiro trimestre. E que é importante para a gente aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Aqui, ó, central de downloads. Então, clica aqui em central de downloads. Nas outras empresas talvez apareça de forma um pouco diferente, mas basicamente a mesma coisa. Eu posso escolher qual é o ano que eu quero, então vocês podem avaliar, né, ano a ano, aqui, qualquer ano. Clicou ali em 2025, 2026 acredito que não tenha, né, grandes informações, até porque o ano está começando agora. Mas 2025, olha só a quantidade de documento e de informação que a gente pode ter. Várias informações. Então, eu tenho aqui documentos que vão falar sobre dividendos, juros sobre capital próprio. Eu tenho a Assembleia Geral Extraordinária. Eu tenho aqui o manual de participação. Então, tudo que a gente tiver de resultado, de informações que são importantes, a VEG ela vai disponibilizar para você. E se você quiser, né, você vai vir aqui, ó, em resultado. Eu vou clicar aqui nesse release aqui de resultado do terceiro trimestre. E se você quiser, você pode simplesmente ler, né, as informações. Vocês vão ver aqui que a gente tem algumas informações
que contém lá no site também, aqui obviamente de uma forma um pouco mais explicada, né? Olha lá, o EBITDA que a gente viu lá, lucro líquido, então todas essas informações que estão aqui, o site ele compila essas informações e adiciona lá dentro do site, tá? Então, várias e várias e várias informações que vocês podem vir aqui, ó, e avaliar, beleza? Se vocês quiserem, vocês conseguem baixar o arquivo, mas se quiser só ler, vocês conseguem também, beleza? E a gente está falando de um dos arquivos que estão aqui dentro, tá? Então, a empresa ela não te deixa, né, sozinho, sem nenhuma informação. Você consegue ter esse acesso. E se você quiser alguma explicação também, você consegue falar com o RI. Então, se você quiser mandar um e-mail, se você quiser falar para perguntar sobre alguma coisa, isso é possível também, tá bom, gente? Então, vamos voltar para lá para a gente finalizar. Então, importante para a gente aqui é a gente conseguir entender essas informações, aquilo que a empresa ela tem, tá? Aquilo que ela gasta, aquilo que vem de dinheiro para você, tá? Que a gente falou aqui embaixo, né? O lucro atribuído a não controladores. E assim, pode ser uma estratégia da empresa pagar os dividendos ou não, tá? Nem toda empresa vai pagar dividendos. E aí é outra informação que a gente precisa ver também, mas a gente vai falar mais adiante. O lucro da empresa, os custos que essa empresa ela tem para ser operacional, ou seja, se ela tem uma receita muito alta, mas um custo muito alto, lá no final, o lucro basicamente vai ser nada, ou às vezes vai ser até negativo, ou seja, ela vai ter um prejuízo, ou seja, ela está pagando para trabalhar. Talvez não seja uma empresa interessante para a gente ter na carteira, beleza? Então, esse daqui seria um dos primeiros aspectos que a gente precisaria avaliar para poder fazer uma boa análise fundamentalista, beleza, pessoal? Então, a gente vai finalizar a nossa aula de hoje e na próxima aula a gente vai falar também sobre análise fundamentalista, mas dentro dos indicadores de valuation, beleza? Então, até a próxima aula.